Olá amigos e amigas, e aí, belezura? Eu sou o Júnior, colecionador de mangás, apreciador de uma boa história de boxe e também seu amigo. Pelo amor de Deus, morra! Nesse finalzinho de ano aí, 2025, eu me deparei com uma notícia que mexeu um pouquinho comigo. A Hajime no Ippo, longevo mangá de Jorginho Morikawa, está entrando em hiato. E pra piorar, um hiato que não tem data para que o autor volte a publicar capítulos novos. Fudeu de vez! Essa notícia que eu quero comentar hoje, bater um papo com vocês logo após a abertura. Primeiramente, caso você não saiba, Hajime no Ippo é um mangazinho de Jorge Morikawa que ainda está em andamento, um mangazinho de boxe. O volume 145 acabou de sair, acho que nas últimas semanas, e o mangá já tem aí mais de 1.500 capítulos. Porra, tudo isso? E como eu disse, deparei-me com essa notícia no finzinho agora do ano passado, que o mangá de Hajime no Ippo entrou em ato. Eu peguei a notícia lá no site, na página do Fora do Plástico. Inclusive vou ler exatamente como está na matéria. Hajime no Ippo, um dos mangás mais longevos da história, deu início a uma pausa em sua serialização após a publicação do capítulo 1511. A obra ficará em hiato por tempo indeterminado e não aparecerá nas próximas edições da Weekly Shonen Magazine. O motivo da interrupção não foi divulgado. O mangá é publicado há mais de 35 anos e passou por pouquíssimas pausas ao longo da sua trajetória, sendo que a mais recente antes dessa daqui aconteceu em abril de 2024, quando a série ficou ausente da revista por apenas uma semaninha. Eu não sei como as outras pessoas veem isso, né? Às vezes os que não são leitores de Hajime no Ippo, mas eu particularmente como leitor eu fico bem preocupado. Eu já comentei aqui no canal mais de uma vez que eu leio Hajime no Ippo já tem um tempo, eu tô nos atuais, inclusive eu li o 1511 que saiu agora, que foi o último capítulo que saiu de Hajime no Ippo, e com a própria matéria do Fora do Plástico pontua, é um mangá que ao longo da sua grande trajetória teve pouquíssimas pausas, pouquíssimos hiatos. O mangá é publicado aí desde a década de 80, se não me engano, metade pro fim da década de 80. Não é como outras obras que a gente vê que estão aí há 30 anos e acaba não sendo concluída por conta do autor fazer muitos hiatos, como é o caso de Hunter x Hunter com o Togashi. O Togashi tá sempre mal de saúde, tá sempre ruim das costas e por conta disso a obra tá sempre parando. Hajime no Ippo não, Hajime no Ippo realmente, desde que eu acompanho, eu nunca peguei uma pausa grande do Jorge Morikawa e também vejo isso com o pessoal, os leitores de internet comentando que geralmente o mangá não tem grandes pausas. E assim, depois da morte do nosso queridíssimo Kentaro Miura, que inclusive foi assistente do Jorge Morikawa, cara, as pessoas de uma forma geral, não só o público, mas até mesmo os próprios mangakás, começaram a olhar um pouco de forma diferente para essas obras que são muito longas. O próprio Jorge Morikawa mesmo, na época, deu declarações dizendo que se preocupava, né, em não conseguir concluir Hajime no Ippo, muito por conta do que aconteceu com Miura, né, com Berserk. Tudo bem, eu sei que no caso de Berserk tá ganhando uma sequência, vai ser concluído aparentemente. Será? Mas não é a mesma coisa, não é pelas mãos do autor original. Que tristeza. E nessas horas, os japoneses serem mais reservados acaba assim mexendo bastante com a cabeça do leitor. Realmente. Porque assim, eles avisam que o Morikawa tá em hiato. E assim, por muitas vezes, por mais que eles sejam mais reservados, às vezes não falem o motivo, eu já vi muitas vezes autores entrando em ato, falando, não entrou em ato por conta de vai fazer uma viagem, ou por conta de um pequeno problema de saúde. Aqui eles realmente nem divulgaram o motivo da interrupção, do motivo da pausa de Hajime no Ippo. Puta que pariu, que filha da puta. E aí a gente começa a se perguntar, será que o Morikawa tá bem de saúde? Porque assim, pra quem lê os semanais, pra quem tá nos semanais de Hajime no Ippo, via que alguma coisa tava errada. Faz muitos capítulos que, assim, são curtíssimos. Faz muitos capítulos que os capítulos que são lançados são extremamente curtos. E não é curto que nem, se eu não me engano,
o capítulo o semanal de Hajime no Ippo para ter quase 20 páginas, se eu não me engano. Cara, eu acho que tá no 1511. Eu acho que esses últimos 11 capítulos não tiveram nem 10. Eu acho que esses últimos 11 capítulos, pelo menos, não tiveram nem 10 páginas. E se tiveram 10 páginas, deve ter sido 2 ou 3 capítulos aí no máximo. Inclusive no meu vídeo em que eu falo sobre os motivos que podem fazer você querer ou não ler Hajime no Ippo, eu falo que é difícil chegar nos semanais, porque a partir do momento que você está nos semanais, a história demora muito mais para andar. Agora imagina esses últimos 11 capítulos que, além de demorar para andar, não foram nem 10 páginas por capítulo. Me fudi! E para quem lê sabe que o mangá tá num arco importantíssimo. Spoiler aqui, se você não quer saber, né? Então avança aí um pouquinho no vídeo. Mas a luta que tá acontecendo agora em Hajime no Ippo é a luta do Sendo, que é o meu lutador favorito da obra, contra o Ricardo Martinez, que é o campeão mundial. Uma luta importantíssima que tá com um hype assim gigantesco para quem tá lendo o mangá. E que agora a gente já fica meio apreensivo, né? Não só por conta do mangá, pô. Do jeito que tá, às vezes do jeito que você ouve, parece, nossa, o cara tá só falando que o Morikawa não pode ficar mal porque ele tem que terminar o mangá. Um miserável, é um miserável. Não tô falando isso. Só tô dizendo que nós, como leitores, nos preocupamos com o autor e nos preocupamos também com a sua obra. Inclusive, o próprio Morikawa, ele já tinha dado a declaração de que ele tentaria... Eu não lembro agora como foi a frase que ele usou, lembro que tinha nas notícias da época, mas que ele tentaria meio que já dar um fim para Hajime no Ippo. Não quer dizer que vai ser rápido, não quer dizer que vai ser em 1, 2, 3 anos, mas que ele já ia montar um final para sua obra, que eu acho que é o que todo autor de mangá quer, né? Ao menos poder concluir a sua própria obra, e não acontecer, infelizmente, que nem aconteceu com Kentaro Miura e com tantos outros autores, de falecerem e não conseguirem concluí-las. Enfim, o vídeo de hoje era só isso mesmo, só para comentar bem brevemente, tanto que o vídeo deu a perceber que ficou bem mais curto do que os últimos vídeos que eu venho fazendo. Só para comentar realmente sobre essa notícia que aconteceu com a Hajime no Ippo, com a pausa do Jorge Morikawa, que eu acredito que realmente deve ser um problema de saúde. Não vejo outro motivo pelo qual ele estava produzindo tantas poucas páginas nos últimos capítulos da obra. Me surpreende até ele não ter parado antes, porque nitidamente tinha algum problema para ele não conseguir entregar com a quantidade de páginas que geralmente é estipulada por semana. Já mostrava que o autor não estava bem. Eu acho que nesse caso nada mais justo do que parar mesmo, tentar se recuperar e depois, se possível, voltar. Eu vejo bastante o pessoal, né, criticando também o Togashi, fazendo brincadeira, piada, ok, mas a gente nunca pode esquecer que por trás da obra tem um ser humano, né, um cara que tem que viver, um cara que tem que estar bem. Então, independente, obviamente eu como leitor quero ver um fim para Hajime no Ippo, quero que o Morikawa consiga concluir a obra, mas acima de tudo que ele fique bem. Ah, bom. Agora vamos torcer para o nosso querido Jorginho ficar tudo bem. Vamos ver se a editora japonesa ou se ele mesmo dá alguma notícia aí nos próximos dias, semanas, meses, não sabemos, né? Porque a gente sabe que os japoneses geralmente demoram muito mesmo para dar notícias sobre situação de saúde ou qualquer outra coisa que venha a acontecer com os mangakás. É a maior putaria. Mas vocês, comenta aí o que vocês acham, o que aconteceu com o Jorge Morikawa. Vocês acham que realmente pode ser um problema de saúde? Você acha que pode ser alguma outra coisa? Acham que a Hajime no Ippo ficará parado por muito tempo? Ou que, sei lá, né, logo menos às vezes já deva voltar, já devam dar alguma notícia? E se gostou do vídeo, não esquece aí de dar o seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro aí das próximas coisas, dos próximos vídeos que eu vir a postar. E as próximas notícias também que eu vir a comentar, né? Toda vez que eu achar uma notícia interessante, eu vou vir comentar aqui, como eu comentei também que a editora Kodansha abriu um estúdio em Hollywood. Eu já comentei essa notícia, já tem acho que 1 ou 2 meses, se eu não me engano, e que também é uma notícia muito bacana, muito interessante. Mas por hoje é isso. Muito obrigado, valeu e até logo!